Mateus capítulo 5, vamos ler a partir do verso 1 até o verso 5. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Hoje, versículo 5, vamos falar: bem-aventurados os humildes, em outras versões, bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Amém? Tu pode tomar seu assento em nome de Jesus. Gente, hoje estamos na quarta mensagem da nossa série. Para quem não assistiu as primeiras e quiser assistir, quem está aqui ou quem está na internet, está no canal da igreja, CSF Play, o Cristianismo Sem Fronteiras. Você pode ir lá na playlist das Bem-aventuranças e pode acompanhar as últimas mensagens. Mas só recapitulando de maneira breve, bem breve. Primeiro falamos sobre bem-aventurados os pobres de espírito, onde nós falamos e entendemos que ser pobre de espírito é aquele que tem um entendimento de maneira geral, a anulação de si, e entende que tudo que ele tem, tudo que é, tudo que provém de você, você entende, o cristão entende que provém de Deus, é graça e misericórdia sobre sua vida, sobre nossa vida. Então a compreensão da anulação de mim e Cristo revelando através de mim, sendo revelado através da minha vida, compreende esse entendimento que somos pobres de espírito. E bem-aventurados que choram, nós falamos semana passada, onde chegamos ao entendimento que não se trata necessariamente de alguém que chora por uma perda terrena, mas é alguém que, na compreensão da sua diminuição diante de Deus como alguém pobre de espírito, entende o seu estado de pecado, entende o seu estado pecaminoso e chora em espírito diante de Deus. Chora pelo seu estado pecaminoso, chora pelo estado pecaminoso do seu próximo e chora pelo estado pecaminoso em que o mundo se encontra. Então, por esses que choram por si e esses que choram pelo outro, esses sim serão consolados. Obviamente isso aqui estamos falando de maneira bem resumida em uma frase, o que nós falamos ali no domingo passado. E hoje, na nossa escalada da montanha ou das bem-aventuranças, eu compreendo, na minha compreensão durante esses dias estudando, que começa a ficar um pouco mais difícil, porque até então, pelo menos as primeiras bem-aventuranças, a primeira e a segunda que nós citamos, é de um caráter estritamente pessoal, ou seja, eu com Deus, ponto. As consequências aos outros é consequência, mas não é um parâmetro. A partir de agora, as bem-aventuranças começam a tomar um caráter pessoal, mas também social, porque só é visto e colocado em prática, só é de fato imputado quando eu entendo pessoalmente em meu íntimo, e o próximo pode constatar de alguma maneira o que eu estou vivendo. Não necessariamente uma constatação de alegria e de firmar o nosso ego, a nossa razão ou nossa personalidade, mas firmar de maneira em que em nossa irmandade cristã o outro confirma a bem-aventurança sendo aplicada. Porque agora, bem-aventurados os mansos, eu não posso ser manso somente comigo, mas eu tenho que ser manso com o meu próximo. Então, eu não sou mais agora, eu vou colocar isso entre aspas, julgado por Deus, mas agora o meu estado, o meu caráter cristão começa a ser colocado sob os holofotes do meu próximo. O meu próximo começa a olhar a nossa conduta cristã. Obviamente que não seja um julgamento de diminuição ou acréscimo do outro, mas seja um julgamento de irmandade, como um ferro afia o ferro, o irmão
afia o irmão. Então, a partir do momento agora, eu não posso mais achar ruim que o outro me olhe, porque a bem-aventurança que nós vamos falar essa noite é obrigatório que o outro esteja me vendo. É obrigatório que o outro confirme e impute aquilo que eu estou vivendo, bem como eu com você, você comigo. E é por isso que eu falei que começa a ficar difícil, porque nem todos gostamos de sermos julgados pelo próximo, nem todos gostamos de ser exemplos, de ser exemplo para com o próximo. Até então, nós temos uma obrigação diante de Deus, e diante de Deus eu me debruço, eu me coloco, mas agora eu também tenho que ter a responsabilidade como cristão e entendimento que a minha conduta influencia no outro, e começa a ficar mais difícil. Eu falei com o meu amigo ontem, chamado pastor José Luiz. Falei: pastor Zé me conhece desde que eu nasci, tá? Por isso essa intimidade. Pregar está sendo difícil para mim. Estava sentado com ele ali no fundo. Eu falei: está sendo difícil porque eu estou percebendo quão longe eu estou daquilo que eu estou aprendendo e daquilo que eu estou falando. É pela graça e misericórdia de Deus que Ele me permite ser esse cristão meia boca que eu estou sendo. Porque se a gente for analisar de fato algumas coisas que nós falamos semana passada, por exemplo, aquilo que Paulo escreveu, quando Paulo fala que se dependesse de mim, se fosse possível, eu me separaria de Deus para que os meus irmãos que não foram alcançados se tornassem próximos e relacionassem com Deus. Eu falei: pastor Zé, eu não estou nem um pingo perto daquilo que Paulo exigiu. E agora no livro no que nós lemos hoje, nós vamos entender quão manso nós devemos ser. E gente, é uma mansidão que eu não sei de antemão se eu e você queremos vivermos essa mansidão, porque é uma mansidão que exige muito de nós. É uma mansidão que vai exigir abrirmos mão literalmente da nossa certeza, abrir mão literalmente do nosso direito, abrir mão da nossa justiça, abrir mão de tudo aquilo que nós entendemos que é uma conduta certa, é abrir mão e colocar nas mãos de Deus e esperar. E aí, isso é uma conduta que nem sempre eu e você estamos dispostos a viver simplesmente esperando de maneira mansa Deus. Então, precisamos compreender, assim como nós estamos falando, que as bem-aventuranças não é de um caráter carnal. Não podemos confundir ser manso com ser alguém pacato, alguém ameno, alguém que é tímido, alguém que não tem tanta avidez em sua vida. Porque vamos compreender, estamos compreendendo ao longo das semanas, que as bem-aventuranças é estritamente, exclusivamente dos cristãos. Melhor dizendo, é estritamente e exclusivamente obrigação do cristão vivê-las. Não tem como alguém do mundo, não tem como alguém não cristão viver as bem-aventuranças. E isso, por favor, quem não quer viver, tranquilamente, pode não vivê-la. Não é obrigação de ninguém que não queira viver. Só você não pode se dizer cristão. E eu falei essa semana com alguém, estava falando na faculdade, na verdade, teve uma discussão lá sobre um tema polêmico. E aí eu lembro que na sala tem 56 pessoas e 49 foi para um lado e 7 foi para outro. E aí você já imagina uma discussão, que tipo de discussão é, né? 49 aprovam, 7 não. E teve até piada: é os crentes. Eu falei: não é só crente não, são pessoas que pensam, pelo menos, vocês eu não sei. É que vem com piada, volta com outra. E é isso, eu lembrei desse caso porque justamente a mansidão que eu estudei essa semana
me indicou talvez uma possibilidade que eu não deveria ter respondido. E aí, falamos sobre cultura. E cultura não é obrigação, cultura é entendimento de onde nós fazemos parte. Se eu sou, ou se eu digo que eu sou cidadão do céu, eu preciso viver uma cultura que condiz da onde eu vivo, da onde eu sou, da onde eu pertenço, da onde eu vim. Se eu fui criado através do fôlego divino e salvo pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e eu confesso que Ele é o meu Senhor, eu preciso entender a cultura que eu faço parte. E a cultura que eu faço parte, se eu não a cumpro, eu não posso declarar que eu sou. Vocês entendem? Amém? Então, portanto, precisamos entender que, como sempre, as bem-aventuranças começam a contradizer a lógica humana. Porque a lógica humana fala sobre conquista, fala sobre pé na porta, fala sobre impor a nossa vontade sobre o outro. É muito claro, desde que o mundo é mundo, por exemplo, acontecem guerras. A guerra basicamente é aqueles que querem vencer, aqueles que querem conquistar terras, aqueles que querem expandir o seu território, imponham sobre o outro mais fraco o seu desejo. Assim são as grandes nações. Então, desde que o mundo diz que nós devemos impor sobre o outro a nossa vontade. Aí chega Jesus agora contradizendo toda a lógica, dizendo que quem herda a terra serão os mansos, aqueles que não impõem sobre o outro a sua vontade, mas aqueles que entendem que a vontade é de Deus e é no seu tempo. É aqueles que têm direito de território, é aqueles que têm direito de avançar, mas porque eu sou manso, eu espero em Deus. É aquele que abre mão da sua justiça. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz que o homem natural não aceita as coisas que são do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não as pode entendê-las, porque eles não discernem espiritualmente, e estas coisas são discernidas de maneira espiritual. Ou seja, se eu e você nos conduzimos como cristãos, é obrigatório da ação gerarmos confusão na cabeça do mundo, porque o mundo não pode nos entender. E se há um cristão aqui nesta noite que está sendo entendido e compreendido no seu meio mundano, infelizmente, se o mundo nos conhece, não somos ou não estamos vivendo uma vida cristã. Vocês concordam comigo? Foi o que Paulo que disse. Portanto, a nossa conduta em Deus diante dos homens deve gerar neles uma falta de entendimento. É literalmente uma falta de lógica. É literalmente, Arthur está com essa mania agora. Arthur faz cada coisa sem sentido. Pai, não tem sentido, pai. Não tem lógica. Mas na criança de 2 anos, literalmente, o seu cérebro não tem lógica. A lógica de uma criança começa a ser desenvolvida a partir do 5º ano. Então, as nossas atitudes não devem ser em qualquer quadrante entendido pelo sistema mundano, mas devemos ser entendidos pelos céus. A nossa linguagem, a nossa conduta, o nosso modo de viver deve representar aquilo que o reino representa. E aí, nesse discurso de Jesus também, ele cria ou dá um choque nos judeus, porque os judeus esperavam, e esperam alguns até hoje, que o Messias viria em um tom militar, viria em um tom onde desceria sobre um cavalo branco, com anjos na sua retaguarda, onde eles colocariam todos os seus inimigos por terra e conquistariam todos os reinos da terra, e reinaria sobre Israel. Essa é a visão do judeu. Aí Jesus vai e chega assim: não, na verdade eu não vim com um exército, porque eu não vim conquistar como militar, eu não vim conquistar na força, mas bem-aventurados os mansos, porque eu sou manso e humilde. Veja, Jesus, ele começa a desenvolver algo
contra aquilo que já estava pré-estabelecido diante da sua cultura. Porque bem-aventurados são os mansos, porque ele é manso. Jesus está dizendo: o meu discurso não é para agradar aqueles que querem conquistar na força. O meu discurso não é aquele que quer conquistar a partir da morte do outro. O meu discurso não é aquele que quer imputar por obrigação servir ao meu reino, mas aquele que quer vir após mim, na verdade, venha com a sua vontade. Aquele que quiser, aquele que negar a si mesmo e tomar a sua cruz, por favor, tome o seu caminho e venha com o meu fardo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, porque eu sou manso e humilde. Jesus, ele está desconstruindo a partir do seu momento cultural a obrigação do Messias. Isso agora remonta talvez ao nosso tempo, onde igrejas, a partir da compreensão humana, estão se protegendo através de organizações. Da mesma maneira que os judeus esperavam que o Messias descesse em um cavalo branco, nós, como homens de maneira geral, estamos em uma geração onde nós apontamos um grande inimigo do mundo e nós nos escondemos através de uma organização, onde através da organização, uma organização política, uma organização convencional, através de atitudes humanas e politicagem, devemos confrontar o inimigo, quando Jesus falou que não é através de organização, mas é através de igreja. E quando a igreja se comporta como organização, não funciona. Organizações que homens constroem com o intuito de apenas crescer e desenvolver o próprio ego, não representam aquilo que a igreja deve representar. Da mesma maneira que os judeus tinham um discurso de estar atrás de uma organização militar para conquistar, a igreja está através de uma organização para conquistar. E nosso dever não é conquistar através da força organizacional de imputar a obrigação de ser crente, mas a nossa obrigação é nos comportarmos como igreja e mostrar o caminho. E como Jesus, aquele que quiser vir, negue-se a si mesmo e siga a Cristo, e não a organização ou placa denominacional. Porque o que estamos vivendo é uma discussão e uma desavença entre placas, e eu sempre falo sobre isso aqui porque me incomoda, onde o mundo está vivendo o deleite do pecado de Satanás, e a igreja, em vez de se posicionar como igreja e viver as bem-aventuranças e influenciar através do reino, está se organizando como organização e confrontando uma contra a outra. E Satanás está assim. E o mundo está vendo. E o mundo, Satanás está dizendo assim: para que eu vou fazer o meu serviço se eles estão fazendo um serviço que é meu? Quando a igreja se esconde através de uma organização, sem entender o que é igreja, acaba confundindo a razão pela qual nasceu. Então, nosso dever nesta noite é compreender que não somos uma organização estritamente humana, mas somos igreja, em um contexto espiritual, onde nós representamos um reino aqui na terra, porque nós somos, segundo a palavra de Deus, peregrinos, estamos de passagem, estamos aqui momentaneamente, por um pouco tempo. Eu sei que você já fez 30, 40, 50, 70 anos e está achando que viveu muito, mas diante de Deus, a vida é como um sopro, a vida é como um vapor que logo aparece pela manhã e logo se vai. Ou seja, o nosso tempo aqui na terra é a obrigação de cumprirmos aquilo pelo qual Deus nos chamou. Então, a mansidão, ela só é possível quando primeiro eu me torno e compreendo o meu estado como pobre de espírito. Porque como pobre de espírito eu entendo o meu estado pecaminoso e por isso eu choro.
E porque eu choro, eu entendo que eu devo ser manso, porque aquele que em sua graça e misericórdia me tirou do pecado, em sua mansidão, eu devo somente imitá-lo. Portanto, é um progresso lógico o discurso de Cristo nas bem-aventuranças, é um passo depois do outro. Eu não posso ser manso se eu não compreendo o meu estado pecaminoso. Eu não posso ser manso se eu não me aceito humildemente, como os outros estão agora apontando para mim. Eu não posso viver em ressentimento e autodefesa, porque a partir do momento em que eu sou alguém cristão, eu estarei debaixo de julgamentos alheios ou dentro da própria casa. E isso não pode me incomodar. Por quê? Porque eu sou manso. O manso, ele caminha nas ruas da vida, nos tempos, em cada dia a dia, sem se incomodar. Por quê? Porque a sua força, a sua fé e a sua certeza está em Cristo. Ele não se incomoda com as coisas ao redor, porque ele é manso. E veja, vamos citar alguns exemplos aqui. Alguém que era manso, um homem que abriu mão dos seus direitos, Abraão, no capítulo 13 de Gênesis, versículo 8 e 9 diz: disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados, somos próximos. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Abraão aqui, como patriarca da família, como sacerdote da família, como a autoridade da família, devia, nesse momento aqui, ele tinha duas possibilidades: ô Ló, tu és só meu sobrinho, tudo que tu ganhou por minha causa, então tudo que tu tem é meu, tu é meu, tudo que tu tem é meu, teus pastores são meus, é tudo meu. Então baixa a bola, cala a boca e a gente segue. O mundo nos diz isso. Quer ver? Quer ver um exemplo? Quem paga as contas aqui na casa sou eu, fique quieto. Diz que a gente nunca falou isso. Quer ver? Enquanto estiver debaixo do meu teto, quem manda sou eu. Fica impondo autoridade em vez de ter autoridade conquistada pelo exemplo. Cuidado. Abraão podia ter feito isso. Abraão podia poder botar do dedo na cara de Ló assim: ô Ló, eu estou apontando para a câmera, mas quem está assistindo pela internet não se incomoda não, por favor. É tudo meu. É eu que pago, é eu que sustento, é eu que mantenho, é eu que te proporciono a oportunidade de tu querer algo. Mas não. Abraão diz: Ló, para não ter contenda entre eu e tu e eu, escolhe. Porque a segunda opção de Abraão é: se a gente fosse separar, a primeira escolha é minha, porque eu sou mais velho, a autoridade é minha, e eu sou teu tio, e eu te adotei porque teu pai morreu. Então Abraão tinha a oportunidade então de escolher primeiro. E Abraão, em sua mansidão, ele começa a abrir mão do seu direito imputado, direito por cultura, direito por lei, direito por constituição, direito que era dele, não é conquista, é dele, ponto. É como se tivesse escrito a Constituição, era dele. E ele fala: Alô, escolhe. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Ele poderia ter reivindicado a sua posição de autoridade. Ele podia bater na mesa e exigir a melhor terra para si. Ele podia escolher a melhor coisa, mas como alguém manso representa aquele que confia que Deus
cuidaria dele, independente da direção que Ló escolhesse. É para mim aqui que começa a ficar difícil ser manso, porque ser manso é abrir mão do meu direito, é abrir mão daquilo que eu poderia escolher como melhor, porque eu creio que não importa o caminho, não importa a direção, não importa o estado, não importa as circunstâncias, eu confio que Deus terá o melhor para mim. Porque para gente crente é muito fácil a gente está aqui cantando nesse instante: todas as coisas cooperam para o bem. Aí chega amanhã e não vive o que cantou ontem. Mas todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que creem em Deus. É aqui que a mansidão no cristão deve começar a colocar em prática. É entender que não é que o outro tome o seu direito, é que no cristão começa no próprio cristão a abrir mão do próprio direito, não é para o outro, mas é porque confia em Deus. A gente não vai ser besta, pelo amor de Deus, porque ser cristão não é ser idiota. Mas ser cristão não é deixar pelo outro, mas é deixar porque confia em Deus. É deixar porque literalmente entregou a direção da vida a Deus. Então Ló escolhe as campinas verdejantes, ou escolhe o deserto. Mas para onde você escolher, eu vou para o outro lado. E Ló, em seu ego, em sua visão mundana, em sua visão limitada, ele escolhe as terras férteis, as terras verdes, que nós sabemos que logo depois Sodoma e Gomorra é uma terra de pecado. Então na visão carnal nossa, às vezes até brilha, mas nem tudo que é verde é grama. Pode ser pecado pintado de verde. Nem tudo que reluz é ouro. Pode ser só pecado brilhante. Aí Abraão, em Gênesis 13, versículo 14 e 15, diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Veja, alguém manso não é alguém que vê a terra e confia em Deus e então dá para Ló a circunstância de escolha. Mas é alguém que não está vendo nada, é alguém que não tem visão nenhuma do amanhã, é alguém que não tem compreensão de que Deus fará, mas confia tanto em Deus que toma lá o que tu precisa e escolhe o que tu quer. E Deus diz: está vendo isso aqui, Abraão? É tudo teu. A tua confiança em mim é tão tamanha que eu te respondo baseado na tua confiança. Vou acelerar aqui. Moisés, um homem, um líder humilde e submisso à vontade de Deus. Números capítulo 12, versículo 3 diz que Varão era um homem muito manso, e não havia outro tão manso quanto ele na terra. Tu imagina Moisés tão manso desse jeito? Você imagina que a gente se surpreende quando diz que não havia outro sábio igual a Salomão, mas não havia outro manso como Moisés. Moisés era filho adotivo da filha do faraó, que era a maior potência como nação da sua época, ou seja, herdeiro. Ele podia fazer o que quiser. É neto do faraó. E eu chego na casa de vô Gervásio e eu faço o que eu quero. Eu sou neto do meu avô. Minha avó se vê doida com quem pula no sofá dela. E tá a prova que eu e John, a gente pulou a vida toda no sofá da avó. Por quê? Porque é avó. Ela fica doida por quem pula, mas a gente pulava. E aí agora Arthur pula também. E ela fica: oh meu Deus, meu sofá. Calma, avó, é só um sofá. Mas o que eu quero dizer é que porque eu herdeiro, sou neto dela.
eu me sinto em casa. Imagina Moisés como esse num reino. Mas não, ele abre mão do seu título, ele abre mão do que representa, porque era submisso à vontade de Deus. Abriu mão dos seus títulos, abriu mão da sua força, abriu mão da sua influência, abriu mão dos seus créditos, abriu mão da sua potência intelectual, simplesmente porque confiou naquilo que Deus falou a ele. Moisés agora, como líder dos judeus, se coloca em situação muito complicada, porque ele vai e casa com a mulher cuxita. Moisés, como homem, escolheu uma mulher para casar. E aí chega Miriam e Arão e começa a reclamar com quem Moisés casou. E Miriam diz: não há profeta aqui? Há só Moisés como profeta? Está achando que porque ele é líder, ele é o único que entra e tem acesso a Deus? Porque eu também sou sacerdote. E assim, como o Números 12 diz que Moisés é um homem tão manso, eu creio, eu penso, eu imagino com minha criatividade que Deus diz assim: se depender de Moisés, Moisés vai deixar passar. Moisés vai deixar a irmã dele falar o que quer, vai deixar o irmão dele falar o que quer. Então, já que Moisés não vai fazer nada como líder, Arão, Moisés, Miriam, vamos bater um tempo, vamos bater um papo lá dentro, nós quatro. Aí chega Deus e fala com os três: há porventura entre vós algum profeta? Miriam disse antes que ele era profeta. Agora Deus está dizendo: há entre vocês algum? Há entre vocês algum profeta que fale em meu nome? Porque se há, eu falo por meio de visões. Mas com o meu servo Moisés, este eu falo face a face. Este me conhece, este conhece a minha forma. Moisés era tão manso que, em seu direito como líder de responder a sua irmã e o seu irmão, ele se submeteu ao silêncio porque confiava em Deus, a ponto de Deus intervir dentro e fora da sua casa. Aí Deus fala assim: ei Miriam, 7 dias leprosa, tá? Se aparta do arraial, vai e fica 7 dias fora, porque você tocou no meu servo que é manso. E Arão diz assim: Moisés, que não permita que isso caia sobre nós, tende misericórdia. Alguém manso é alguém que tem direito de resposta, até porque eu sou o líder, até porque eu sou o que mando, até porque foi Deus que apareceu para mim numa sarça ardente e falou assim: tira 3 milhões de pessoas do jugo do faraó e sai de lá e lidera o povo para a terra prometida. Era Moisés quem estava embarcando na jornada diante de Deus. Mas Moisés, como alguém manso, ele não briga, não impõe, mas lidera pela submissão a Deus. Você quer conquistar a sua casa? Você quer conquistar o seu casamento? Você quer conquistar o seu lugar, aonde você estiver, representando o seu reino? Você quer exercer algum tipo de influência? Viva em submissão a Deus constantemente, porque Ele responderá por você. Conquista não é impondo, mas é pelo exemplo e pela submissão a Deus. Diante disso, eu pergunto de novo: a gente quer?
ser submisso a Deus o tempo todo. A gente quer servir pelo exemplo, liderar pelo exemplo, porque é muito mais fácil apontar o dedo, gritar a voz e falar alto, dizer assim, é do meu jeito, do que eu falar assim, eu vou fazer diferente para que você faça igual a mim. Eu só sou pai há 2 anos, mas sou filho há 28. E eu falo com meu pai e falo aqui com muito orgulho que eu quero criar o meu filho tão parecido, ou pelo menos metade do jeito que ele me criou, porque meu pai nunca me criou na força e no grito. Ele simplesmente fazia, e eu ia. Eu falei com o pastor Humberto ontem, nosso pastor na igreja do Cruzeiro. Falei, pastor Humberto, a gente estava falando sobre outros assuntos. Eu falei assim, para mim é até um pouco mais fácil às vezes ler a Bíblia. Sabe por quê, pastor? Pastor Humberto, meu pai sentava para estudar no escritório dele, e quando dava o horário de eu dormir, eu não queria ir para a cama, mas eu deitava no chão. Ele juntava os pés e eu deitava sobre os pés dele e dormia no chão enquanto ele estudava para pregar. Então eu cresci compreendendo o que era para ser feito. Então é muito mais fácil ou não quando eu compreendo o que deve ser feito. Porque veja, gente, todo dia eu oro pelo Arthur e digo assim, Deus me dá capacidade para que eu possa ensiná-lo através do exemplo. Que eu não precise falar 10 vezes, que eu não precise gritar, que eu não precise bater na mesa, porque isso é imposição por força, e até escuta, mas as consequências são desgastantes. Até aprende, mas gera trauma. Até aprende, mas pode ferir. Até aprende, mas ofende. Mas pelo exemplo, ele é meu exemplo. Eu vou fazer porque deu certo. É a liderança pelo silêncio, pela ação. E Moisés era esse líder. Moisés era tão manso que o povo murmurava, reclamava, enchia a paciência de Moisés, pedia para ele sair. Mas quando Deus diz assim, eu não quero esses aí, Moisés, eu vou matar todo mundo, porque ninguém aí é grato. Eu vou fazer levantar outro povo, e o povo que eu levantar tu lidera, porque de tu eu gosto. Aí Moisés fala assim, se o senhor matar todo mundo, risca o meu nome do livro da vida também. Olha o que Moisés está dizendo. Em sua mansidão, Moisés diz, se for necessário matar todo mundo, risca o meu nome também, porque dirão que um Deus que não conseguiu tirar o povo do Egito e não tirou do deserto é um Deus fraco. Então se matar, mata todo mundo logo, eu e eles. Moisés também fala, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir este lugar. Moisés compreendia que em sua mansidão, alguém que é manso e humilde, alguém que compreende que não vai a nenhum lugar se a presença de Deus não for com ele. Moisés literalmente estava entendendo o caminho, a direção, e ele fala assim, eu não vou se o Senhor não for com a gente. Eu não vou fazer a minha vontade, eu não vou fazer o meu plano, eu não vou cumprir a minha justiça, eu não vou viver o meu direito se o Senhor não estiver juntamente comigo. É melhor que eu abra mão daquilo que eu vou conquistar. É melhor que eu abra mão da terra prometida. É melhor que eu abra mão das promessas. É melhor que eu abra mão daquilo que nós viveremos. É melhor que eu abra mão do maná. Mas eu não quero é abrir mão da tua presença. Alguém manso é alguém que não abre mão da presença sobre qualquer circunstância. A terra prometida está na frente, você está no deserto, mas é melhor estar no deserto com a presença de Deus do que na terra prometida sem a presença de Deus. É melhor estar no meio de um furacão, sendo a habitação do Espírito Santo, do que estar nos campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Amém? Quem quer ser manso, levanta a mão. Veja,
Alguém manso é alguém que espera o tempo de Deus. Davi esperou o tempo de Deus. Davi foi ungido rei 3 vezes. E em 1 Samuel capítulo 24, ele tem a oportunidade clara de matar Saul e retomar logo o seu trono, que é seu por direito. Mas não. E esse texto aqui que eu estava lendo hoje me chamou a atenção. 1 Samuel capítulo 24, versículo 4 a 7. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que te bem parecer. Nesse contexto aqui, Saul está fugindo dos inimigos e entra numa caverna, e quem está dentro da caverna, lá no fundo, é Davi. E aí vem os de Davi: hoje é o dia o qual o Senhor te deu. Agora eu te digo, não tem um monte de crente dizendo que o Senhor não deu nada. Tem um monte de gente falando em nome de Deus, e Deus não está dizendo nada. Então esteja atento à voz de Deus, porque tem muita gente que fala em nome de Deus, mas não fala por Deus. Então, muita atenção. E o que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Levantou-se Davi, e aqui é um ímpeto, e furtivamente cortou a orla. Eu achei esse detalhe muito incrível. Ele foi para matar Saul. Ele corta a orla do manto de Saul, e sucedeu, e veio, de alguma maneira, eu penso que o Espírito trouxe a ele, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Davi era ungido rei, o direito era dele. Veja, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Saul anteriormente havia sido ungido a rei de Israel. Com estas palavras conteve Davi os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Alguém manso é alguém que tem a oportunidade de trazer aquilo que é seu por direito ao seu momento. Até levanta com ímpeto para colocar em prática, até vai com força e com vontade, mas o Espírito Santo sabe assim, ó: ei, calma, espera, não é o momento, não é o tempo. A mansidão de Davi ia sair da cena, mas o coração do manso, o coração daquele que é segundo o coração de Deus, aquele que compreende e está diante de Deus, está apto para compreender que as batidas do coração podem significar Deus falando: espera. Às vezes pode ser simplesmente um ataque cardíaco, fisiológica, natural do seu coração, mas às vezes é o Espírito Santo falando: calma, espera, não é a minha vontade que seja feita agora, não é o tempo, espera o meu tempo. Alguém que é manso é alguém que espera o tempo de Deus, mesmo tendo a oportunidade de antecipar aquilo que já é a sua vontade. Porque Deus, através de Samuel, já havia ungido Davi, era da vontade de Deus. Mas eu antecipar aquilo que é meu por direito, mas não é o tempo, ainda não é uma maneira correta de se proceder. Então o manso, ele espera. O próprio Davi, no Salmo 37:7, diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho,
por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios? Deixa a ira, abandona o furor, não te sejas impaciente, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas que esperam no Senhor possuirão a terra. Veja, eu não sei se vai dar tempo eu falar tudo que eu queria hoje. Ficou meio grande esse sermão. E eu também não quero acelerar. São 8:12. Então, eu vou falar só mais um exemplo. A gente conclui por hoje. E semana que vem a gente continua da onde eu parei. Porque eu, de fato, a não ser que Jesus volte hoje à noite, a gente sobe, festeja lá em cima, a gente se coloca diante de Deus, glorifica, adora durante a eternidade inteira, porque dá tempo. E lá a gente procura e pergunta a Ele o que é ser manso de espírito. Se Ele não voltar ainda essa semana, a gente coloca em prática o que a gente aprendeu, e semana que vem a gente aprende o resto. Estevão é de uma mansidão tão absurda, que ele se tornou o primeiro mártir, o primeiro cristão que morreu em nome de Cristo. E Estevão é um exemplo poderoso de mansidão no Novo Testamento. Veja, a sua história é registrada, para quem nunca leu Estevão, para quem nunca soube quem é Estevão, Atos 6 e 7. É os únicos 2 capítulos que falam sobre Estevão na Bíblia toda. Estevão declaradamente é o primeiro cristão que tem o seu nome colocado como o primeiro que morreu em nome de Cristo, Jesus. E é evidente que a mansidão de Estevão não é uma característica carnal, mas era algo que ele havia compreendido e tido em si pelo Espírito Santo de Deus habitando nele. Porque é impossível a tamanha fé de Estevão sendo comparada com aquilo que Jesus colocou em prática no momento da cruz do Calvário. Estevão, ele praticamente diz e reafirma o discurso de Cristo na cruz durante a sua morte. Estevão, ele demonstrou uma grande atitude de perdão na sua morte. Estevão, em sua morte, ele poderia amaldiçoar, ele poderia denegrir, ele poderia pedir justiça a Deus sobre aqueles que estão acusando e assassinando a ele. Mas olha o que Estevão, em seu último suspiro, pede a Deus. Atos 7, versículos 59 e 60. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes, não coloque sobre eles este pecado. Com estas palavras, adormeceu. A mansidão de Estevão, em resposta aos assassinos dele, era: Senhor, não coloca sobre estes este pecado. Ele está dizendo assim: retira deles o pecado que eles estão cometendo agora, perdoa a eles o pecado que eles estão cometendo neste exato momento. Não coloque sobre eles a consequência deste pecado, não coloque sobre eles o peso deste pecado, não coloque sobre eles a profundeza que levará a eles a consequência deste pecado. E havendo dito isto, morreu. Você imagina que a mansidão de Estevão era tamanha, através de um exemplo prático e inspirador até hoje ao cristão, que
sendo denegrido, sendo morto, sendo perseguido, a oração foi: recebe o meu espírito. A mansidão de Estevão era tão tamanha que ele havia confiança do destino da sua alma. Senhor, recebe a minha vida, recebe com alegria o meu espírito. Mas sobre esses que estão ficando, não coloque sobre eles o pecado que estão cometendo. Agora imagine eu e você, no estado que estamos hoje. Temos capacidade de viver a mansidão que Estevão viveu? A gente está num discurso tão idiota, do que a igreja deve ou não o que fazer. Estamos em um discurso tão de confrontação, no sentido de perseguir os mundanos e alcançá-los pela imposição da nossa fé. Estamos em um cabo de guerra tão grande entre a igreja e o mundo, que estamos esquecendo de orar, dizendo assim: não coloque sobre eles este pecado, não coloque sobre eles o peso de perseguir, o peso da ignorância, o peso da insatisfação, o peso da luxúria. É isso que eles estão fazendo contra a gente, contra a igreja, contra os cristãos. Senhor, tenha misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Foi isso que Jesus disse na cruz do Calvário: Senhor, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles são ignorantes da tua presença, eles não têm compreensão da tua face, eles não têm compreensão do que é se relacionar contigo. O mundo não sabe o que é estar se deleitando diante da tua face. Por isso, perdoa-lhes. Os mansos sabem o que é orar esta oração. Mas a gente, como cristãos afoitos, queremos impor a nossa vontade e não que a vontade de Deus seja feita sobre eles. Até porque nós sabemos, a gente não sabe de nada. Estevão simplesmente ajoelhou e simplesmente entregou-se, entregou e adormeceu. A mansidão de Estevão trouxe a ele um perdão diante da adversidade, assim como Jesus o fez. Vou fechar. Foi uma resposta com paciência, foi uma resposta com longanimidade, foi uma resposta que a mentalidade de Estevão era tamanha que, imagine comigo, gente, pensa comigo aqui. Pedro está sendo apedrejado, tem pedras sendo lançadas contra o seu rosto, contra a sua cabeça, contra os seus braços, contra as suas pernas, contra o seu corpo está sendo apedrejado até a morte. E o pensamento de Estevão não era: ai que dor, era: perdoa-lhes, Pai, porque não sabe o que fazem. Foi uma resposta que, apesar do momento conturbado da ação, a sua mansidão exalava. Não era o momento conturbado que entrava em si, mas era a mansidão que saía do interno e tomava o seu externo. E ele pensava e orava com mansidão e humildade. Alguém manso, não alguém que tem como fora entrar no interno, não alguém que é tomado pelo externo, mas é alguém que é tão manso que o seu estado de espírito responde ao meio em que você está inserido. A mansidão não é uma característica externa, mas é literalmente um fruto da graça de Deus. Ou seja, precisamos viver esse fruto através da graça
da misericórdia e do amor. E para concluir, e continuamos semana que vem, Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei, abençoem aos que te maldizem, aos que te amaldiçoam, orai pelos que vos caluniam. Essa é a palavra de Jesus para os mansos. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. E semana que vem nós concluímos as bem-aventuranças, ou os bem-aventurados, os mansos, porque herdarão a terra. Então, semana que vem a gente continua em nome de Jesus. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus Pai que estás nos céus, estamos, Senhor, diante de Ti, Pai, para Te louvar, Te agradecer e Te engrandecer, Senhor. Declarar que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa, Senhor daquilo que somos e temos. E diante de Ti, Pai, com misericórdia, com graça, com amor, Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Te pedimos perdão pelas nossas limitações, por tudo aquilo, Senhor, que nos limita, por tudo aquilo que nos atrapalha em nos achegarmos mais diante da Tua presença, diante da Tua face, e nos tornarmos, Pai, de fato, como um cristão deve ser. A minha oração, Pai, sobre nós, sobre esta igreja, é que venha sobre nós de maneira clara, Senhor, o entendimento do que devemos nos tornar. Que venha sobre nós o entendimento, literalmente, não é de que tipo de cristão devemos ser, mas literalmente o cristão que devemos ser, Pai. Não existe tipos de cristãos, não existe tipos de pessoas, tipos de doutrina, mas literalmente existe uma palavra, como Tua palavra diz, um só Deus, um só Senhor, um só povo que é Teu. A esse, Pai, devemos nos comportar segundo a Tua vontade e o Teu desejo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, que possamos compreender a Tua vontade, Pai, e cumpri-la com graça, com amor e com misericórdia, segundo a Tua vontade. Sabemos que não temos força, sabemos que não temos capacidade, sabemos que por nós mesmos nunca conseguiríamos, Senhor, nos achegar a Ti, mas a Tua graça nos alcança toda manhã, que a Tua misericórdia se renova toda manhã, o Teu amor nos sustenta todo o caminho durante a nossa vida, e por isso, por Ti e em Ti, Pai, temos a capacidade de nos achegarmos à Tua presença, nos alcançarmos e nos colocarmos diante de Ti, Pai, nos tornando homens e mulheres segundo o Teu desejo e o Teu coração. Assim nós oramos e Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém.